Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui hoje em mais um episódio do programa Entre Mães. Eu e a Daniela Linhares, do Instituto Eu na Gravidez, conversando com vocês sobre assuntos que surgiram, dúvidas, questionamentos no nosso grupo Entre Mães. Isso aí. E um assunto que a gente vai conversar hoje, né, é o desfraude, que é um momento importante, um marco extremamente importante do desenvolvimento infantil, né, da primeira infância, e aí que também gera muitas dúvidas. Ainda existem muitos mitos, né, muitas falas equivocadas a respeito do desfraude, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo, sobre como que é, o que fazer, o que não fazer, como reconhecer os sinais. Sim. Bom, desfraude, o que é? É simplesmente você ajudar o seu filho a passar por esse processo, né, de regulação física, emocional, cognitiva e social, para que ele consiga, né, exercer suas necessidades fisiológicas sem o uso da fralda, né, que é um recurso importante até certo ponto da vida da criança, mas que depois de certo ponto, com amadurecimento, isso tem que ir mudando. Então, o primeiro ponto em relação ao desfraude é entender que ele envolve várias instâncias, assim, né? Um processo neurofisiológico, então a criança precisa ter amadurecido o suficiente para fazer o controle dos esfíncteres, para reconhecer quando ela tem vontade, né, de ir ao banheiro, de fazer xixi, de fazer cocô. Então, não é um processo que é a gente quem determina o momento, né? É preciso observar quando a criança já está preparada, já apresenta o nível de controle necessário para isso. Só que não é só neurofisiológico, ele também é um processo comportamental, emocional. Então também envolve a questão, né, da criança já entender algumas instruções, né, já compreender o que ela tem que fazer primeiro, né, desde o processo de tirar a roupa para conseguir, né, sentar ali no piniquinho, no vaso, até lavar as mãos. Então ela precisa compreender o que tem que ser feito, vamos dizer assim. E também é um processo emocional, porque envolve a questão muito da autoestima da criança, né, da autonomia dela, então ela precisa se sentir preparada para isso. A gente até orienta, assim, o processo de desfraude, sei lá, se a criança mudou de escola, nasceu um irmãozinho, é melhor esperar um pouquinho, ela passar por essa adaptação antes de partir para o desfraude, né? Sim, como é um processo lento, gradativo, né, precisa de muita paciência, porque cada criança vai ter o seu tempo, né, existe, claro, um limite esperado, né, para cada criança, e aí os pais nesse sentido precisam ficar atentos, mas não dá para você antecipar se você percebe que sua criança ainda não está pronta para passar por aquilo ali, né? Então às vezes a sua ansiedade, a sua pressa, o seu medo de que a sua criança não consiga, acaba interferindo muito nesse processo. Interferindo negativamente, exatamente, né? Porque assim, não existe uma idade biológica marcada, assim, tem que ser nessa idade, atingiu aquela idade, vamos começar o desfraude. Não necessariamente. Então, assim, geralmente é entre os 2, 3 anos de idade, então depende de cada criança e depende dos sinais de prontidão dela. Então, é ela quem vai apresentar esses sinais de prontidão. Mas é importante também saber, né, que mesmo iniciando um processo de desfraude, o seu papel é de apoiar a criança. O ritmo é dela. Né, no final das contas. Então, é começar ali preparando, por exemplo, a questão do banheiro, né, deixando ele mais acessível, de uma maneira que ela consiga alcançar o vaso sanitário, que ela consiga ter acesso fácil ao piniquinho, às vezes deixar aquilo ali mais divertido, então, ou comprar um piniquinho, né, que seja atrativo para ela, e permitir que ela vá conhecendo aos poucos, né, então, identificar os sinais. Então, por exemplo, a criança já fala para você quando ela está fazendo, o que ela fez, cocô, xixi, já é um sinal de prontidão ali. Então são vários os sinais que a gente tem, mas o mais importante é que você, a partir dos sinais que a criança vai apresentando, vá apoiando ela para que ela consiga exercer esse processo. E tendo paciência, entendendo que às vezes um retrocesso pode acontecer, né? Sim. E o que é importante também, como você deu alguns exemplos aí, às vezes as mães costumam levar a criança no banheiro com elas, quando elas vão fazer xixi, né?
E isso acaba fortalecendo esse vínculo da mãe com a criança, ou dos pais com a criança, no sentido de estar ali conversando, se comunicando, explicando como que esse processo acontece, né, como que vai acontecer para ele, porque para a criança é uma insegurança, ela também sente medo de não conseguir, ela sente medo do vaso ali, porque é muito grande, ela é muito pequena, é muito desproporcional para ela, então existe medos e inseguranças da criança, que os pais têm que estar ali oferecendo esse acolhimento e dando essa segurança para que a criança consiga ir aos poucos, no tempo dela, passando por esse processo de forma saudável. Isso. Então, como a Kátia falou, né, pode surgir essa questão da resistência, então é entender por que aquela criança está resistindo, né, buscar explicar, essa questão da imitação é importante, compreender, não julgar a criança, né, não reprimi-la em caso de alguma regressão, às vezes até entender que, opa, talvez não esteja no momento mesmo, dar um passo atrás, aguardar novamente, porque é muito importante que a criança se sinta segura nesse processo, que ela não se sinta inferior, que ela não seja comparada com outras crianças. É um processo muito íntimo, né, que precisa acontecer de uma maneira leve para a criança, porque senão, como a Kátia falou, a questão de impactar negativamente, né, pode até acontecer prisão de ventre, né, assim, a gente pode ter problemas bastante sérios até em relação a isso, né? Então, é um processo difícil para os pais, é difícil para a criança também, assim como outros processos que acontecem durante o desenvolvimento da criança, desafiador, que muitas vezes os pais não conseguem lidar, né? Muitas vezes atribui essa responsabilidade a outras pessoas, mas enfim, a gente sempre reforça a importância dos pais participarem, né, desses processos construtivos na vida da criança. Isso. E justamente por ser um processo muito individual, né, às vezes vão surgir dúvidas muito específicas, questões muito específicas, dificuldades que vocês possam estar enfrentando. Então pode deixar aí nos comentários, pode mandar pra gente, mas às vezes é até necessário contratar uma pessoa específica, né, tem consultoras que são especializadas nessa parte de sono, amamentação, desfraude. Eu vou até deixar, né, para vocês aí o arroba de uma que até fez uma live com a gente bem interessante sobre desmame noturno, que é a Zionete. Ela é doutora, né, no assunto, conhece muito sobre neurodesenvolvimento infantil, então no site dela tem bastante coisa interessante a respeito do desfraude. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui, porque senão a gente vai se estendendo, porque há muito o que falar também. Agradecemos, né, muito a participação de todos, abrimos sempre para que vocês estejam conosco, né, nesses episódios, nas atividades que a gente apresenta lá nas nossas redes sociais. Isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio, que a gente vai falar de um tema bastante presente, né, na vida das mães aí, que é a culpa materna. Então fica aí que vocês vão gostar da nossa próxima conversa. Até breve. Até.